Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui conosco. Eu espero que você aproveite essa palestra. O meu nome é Rafael, eu sou CTO na TRTech, uma empresa de consultoria de segurança da informação e infraestrutura. Eu trabalho há mais de 13 anos nessa área e atendi algumas empresas de diversas verticais, inclusive da Fortune 500. Eu tenho MBA em gestão de TI pela FGV, também tenho mestrado em engenharia da computação pelo IPT e alguns estudos também, outras áreas como gestão de riscos e compliance, inclusive inovação disruptiva, onde tive o prazer de estudar na Harvard Business School. Eu tenho certificações como CIGAIT, CISM, CDPSE, PMP e trabalho há 9 anos com pesquisas acadêmicas na área de computação quântica e comunicações nessa área. Também tenho papers acadêmicos tanto nessa vertical quanto também em sistema imunológico artificial e uma patente pendente em infraestrutura de cibersegurança metamórfica. E qual que é o objetivo hoje? O objetivo hoje é contextualizar e provocar os modelos vigentes de aplicação de segurança da informação e sim, provocar, trazer a reflexão sobre como é o status quo, entender que nada é perfeito, não existe 100% de segurança, é somente uma sensação totalmente abstrata, e explorar as temáticas de ciências do comportamento, economia comportamental, como é que traz isso, gestão de riscos, teoria dos jogos, tudo isso dentro da segurança da informação. E como que iremos abordar a segurança da informação comportamental, que é um tema muito, muito novo mesmo. Primeiro ponto, eu vou dar uma breve passagem pelo tradicional, como que é o modelo tradicional de segurança da informação, como que é o mercado, como que tudo funciona, que vocês também sabem muito bem. Mente e o caos, vamos falar sobre tanto os critérios da mente humana, como o caos e todas as variáveis que estão envolvidas na parte de gestão de risco. Também irei citar sobre segurança da informação comportamental, como é que funciona a sua estrutura e alguns modelos práticos que foram desenvolvidos. E no final uma conclusão sobre essa temática. Mas vamos iniciar aqui pelo tradicional, o modelo. O modelo tradicional, principalmente naquilo que está na literatura de segurança da informação, principalmente voltada para a gestão e governança de segurança da informação, fala sobre alinhamento da estratégia competitiva do negócio, principalmente com a relação de segurança da informação, e por meio desse alinhamento você vai fazer um risk assessment e vai ver os riscos também que estão atrelados dessas mudanças de negócio, para aí sim você criar um portfólio de projetos, os programas, os projetos que estão lá dentro dessa arcabouço de passos e processos que estão a serem seguidos. Mas a gente sabe que nem sempre essa é a realidade e também isso traz uma mentalidade um tanto quanto meio anos 90, meio anos 2000 de tomada de decisão corporativa. Algo que ocorre muito no mercado, que é segurança da informação, às vezes está amarrada com TI, o gestor de TI está com segurança da informação, ou ambos estão debaixo, por exemplo, de um CFO numa empresa. Nem sempre a segurança da informação é uma cadeira separada, ou se essa cadeira é separada, mas ela tem uma autoridade suficiente para trazer alguma diferença na empresa, dentre múltiplos fatores. A realidade traz o quê? Que existe, obviamente, uma certa burocracia, fala-se muito desse alinhamento e deve existir esse alinhamento é primordial, friso, mas a realidade é um pouco mais complexa e existem muitos conflitos de interesse dentro dessa estrutura. Outro ponto é que tudo funciona como essa estratégia liberada, como eu disse, estratégia de 1, 3, 5 anos, aquela parte bonitinha, até em waterfall, tudo aquilo que fala que daqui tanto tempo eu vou chegar em tantos checkpoints, etc. E, obviamente, da parte documental, as políticas, padrões e diretrizes que estão envolvidas. Porém, por trás disso tudo, a gente sabe que tem um ser humano, o gerente funcional, obviamente a equipe, mas o gerente funcional da área de segurança da informação. E dentro desse critério, eu quis trazer aqui um paper acadêmico chamado To Calculate or to Follow Others, que ele é muito legal porque já traz uma provocação e traz uma reflexão muito legal, que é como os gestores de segurança da informação tomam decisões. E dentro desse paper, a gente acaba analisando que boa parte deles tomam decisões seguindo o que é chamado de herding, que é
efeito manada, isso é, se um grupo de gestores funcionais de segurança da informação vão adotar alguma tecnologia da moda, um processo da moda ou algo do gênero, a tendência é que outros vão seguir o mesmo, mesmo sem ter uma justificativa efetiva para o negócio. Cria-se uma. Aí depois eu vou falar sobre esse viés. Mas simplesmente segue, efeito manada. Outro caso comum é utilizar organizações. Organizações que eu falo são o quê? Organizações que fazem avaliações de tecnologia, que colocam posicionamento de mercado em ondas, quadrantes, etc. E seguem esse tipo de... Obviamente, é extremamente válido esse tipo de documental e avaliação, mas ele não é tudo. Temos que ser sinceros. Mas muitos gestores de segurança da informação acabam seguindo isso, não por conta do posicionamento estratégico efetivo da tecnologia, mas como uma justificativa caso ela dê algum problema, você fala, olha, aquele órgão XYZ falou que ela era melhor posicionada em tal coisa, e se ela deu problema, a culpa não é minha, não tinha como esperar isso. Mas se o gestor de segurança da informação, você também é responsável pelos riscos residuais de qualquer tipo de controle aplicado. E isso é uma reflexão muito importante a ser trazida à luz dentro desse cenário. Outro ponto importante, e esse aqui está muito explícito na atualidade por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, é que se investe por conta de requisitos regulatórios. Se você vai entrar no PCI, obviamente você vai colocar mecanismos de controle de risco voltados para a operação PCI. Por conta da LGPD, você trouxe algumas coisas. E por aí vai. Porém, aqui eu trago alguns paradoxos, que é algo bem legal. O paradoxo do ex-porto seguro. E aqui vem a mente. Eu gastar muito com uma tecnologia da moda vai me deixar seguro? Talvez não. Uma estratégia feita há um ano atrás, ela é válida para esse ano? Tudo pode mudar. Um aglutinado de políticas. Repito, não estou descredenciando, devem existir. Repito, devem. Porém, somente essas políticas e todo o arcabouço processual e burocrático vai ser o suficiente para me proteger de um ataque criminoso? Ou, por que não, de um insider threat? Talvez não. Estar totalmente em conformidade com uma metodologia ou com uma norma como a ISO 27001 vai me deixar seguro? E aqui eu trago uma provocação importante, porque elas são criadas baseadas na experiência de experts, repito, experts de verdade na temática, mas eles criam isso com base na experiência deles. E a experiência ela só existe com base no evento passado. Mas o que pode ocorrer no futuro? Aí que entra uma questão muito complexa, que é o quê? Você colocar isso como seu objetivo final, como segurança da informação, está te preparando para evento já conhecido, mas você não está preparado para o desconhecido. Isso é legal trazer à luz nessa discussão. E, obviamente, vem a parte de fazer benchmarking. Por exemplo, se você copiar uma empresa do mesmo mercado que o seu, você é uma farmacêutica, você vai copiar tudo que uma outra farmacêutica coloca, mas não é válida essa lógica porque a sua empresa, existem pessoas únicas, uma cultura única, uma estrutura única, é tudo muito único. Então por que o que se aplica em outra vai se aplicar efetivamente para você? Isso aqui acaba sendo até uma falácia na lógica em si. Então isso é muito importante ser pensado também. A sua empresa é única, você é único, e você deve pensar nesse cenário único. E aqui eu trago uma citação falando justamente sobre as limitações cognitivas que os gestores funcionais da área de segurança acabam tendo. Mas aí eu também friso, não só da área de segurança, mas de qualquer outro tipo de área corporativa ou tomada de decisão acaba tendo. Aqui eu vou frisar sobre a parte do mente e caos. Mente, vou falar sobre os processos de tomada de decisão, os vieses e as heurísticas cognitivas, e do outro lado o caos. O caos que eu falo são as variáveis que estão diretamente relacionadas aos riscos corporativos. Acerca da mente. Por incrível que pareça, nosso cérebro ele tem mais de 188 vieses cognitivos. Tanto que tem o Cognitive Bias Codex, que vocês podem pesquisar, que vai citar com detalhes todos eles, que é bem interessante. E vieses são o quê? Distorções que a gente tem no nosso julgamento, na nossa parte de tomada de decisão. Heurísticas são o quê? É como se fossem cálculos que a gente faz e ele meio que toma um atalho para tomar aquela decisão, só que no final das contas acaba atrapalhando bastante. Alguns vieses que eu acho importante trazer à luz aqui na nossa discussão são, por exemplo, da confirmação.
isso acaba ocorrendo demais. Por exemplo, imagina um cenário de uma pessoa que está fazendo uma apresentação sobre determinado tema e a pessoa fica quem está de ouvinte fica mexendo no celular, mas ele só vai prestar atenção quando a pessoa que está falando sobre o tema fala algo que essa pessoa que está no celular já conhecia e acredita naquela hipótese, então ele só vai prestar atenção naquilo que confirma aquilo que ele já acredita. Somente aquilo que apoia suas crenças. Então, isso acaba sendo complexo. Outro caso importante também é quando você tem excesso de confiança. Excesso de confiança é um viés que existe demais, onde a pessoa ela acha que tudo pode dar certo. Então, ele fala que só porque, por exemplo, ele fez uma simulação de uma rede no GNS3, automaticamente ele pode desenvolver uma infraestrutura inteira, um sistema autônomo com 300 mil rotas propagadas de OSPF, com BGP, etc, etc. O viés da adesão. O viés da adesão cai muito em cima daquele herding, que é o que Maria vai com as outras. Então, se outros seguem aquilo, você vai seguir também. Ancoragem. Por exemplo, você olhar para mim quando iniciar a palestra e falar assim, esse cara aí tem a afeição de quem não sabe nada. E automaticamente você ancorou isso, não importa a justificativa que eu coloque, todas as referências bibliográficas vai acabar descredenciando justamente porque ancorou uma imagem minha. Outro efeito muito legal é chamado o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger, eu diria até que ele é uma antítese a famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei. O efeito Dunning-Kruger é quando a pessoa tem um conhecimento tão limitado sobre determinada seara que ele automaticamente ele acha que é o melhor naquilo, ele sabe demais. O que é muito interessante quando você pensa normalmente em efeitos em redes sociais. Outra parte bem interessante também é o viés do retrospecto. O viés do retrospecto é o quê? Quando ocorre alguma coisa e, por exemplo, algum tipo de problema ou algo do gênero, aí depois que isso ocorreu você fala, mas isso era óbvio, eu já sabia que ia acontecer isso daí, mas se era tão óbvio assim, por que você já não agiu antes? Então a teoria do retrospecto é como se fosse assim, a sua mente falar, depois que ele ocorreu, que aquilo era previsível, mas são truques da mente. Lidando com o caos. Lidar com o caos é algo muito importante, porque não importa como é que funciona sua parte de cálculo, quantificação, e infelizmente isso daí a gente acaba até contradizendo alguns grandes autores como Hubbard, que ele fala muito sobre quantificação de qualquer coisa. Se faz uma série de Monte Carlos com milhares e milhares de variáveis, é impossível você lidar com o caos. E quando, principalmente, você vai fazer tomadas de decisões baseadas em séries históricas, aquilo que ocorreu no passado, parte sim pode ser válida para o futuro. Parte, mas não efetivamente tudo. Modelos de padrão de gestão de risco, nem sempre eles são totalmente confiáveis. Principalmente quando você pensa em modelos que a gente fala semi-qualitativos, é complexo você entrar nessa parte porque utiliza-se demais. A ideia não é nem descredenciar, eles são úteis, principalmente você tomar as primeiras tomadas de decisão, mas não é 100% efetivo. E nem sempre riscos se baseiam única e exclusivamente em sistemas lineares. E aí que entra uma questão bem importante que eu gostaria de frisar, que são o quê? A teoria do cisne negro. A teoria do cisne negro foi formulada pelo Nassim Taleb e que ele fala sobre um evento raro, que não foi previsto, então uma série histórica jamais iria falar sobre ele, e que ele dá um impacto abissal nesse ambiente, nesse cenário. E dificilmente você iria conseguir calcular a probabilidade dele. Geralmente ele é chamado de outlier nessa demonstração estatística. E nenhum indivíduo ninguém consegue identificar, principalmente porque você tem uma visão enviesada sobre a realidade. Então, se você for notar, isso aqui é gestão de risco. Você está falando de coisas totalmente improváveis que vão dar um impacto absurdo no teu ambiente. E automaticamente também está relacionado aos viéses cognitivos que tem dentro da tua mente e de todos os tomadores de decisão da empresa e das pessoas em si. Além disso, eu também quis trazer o conceito que está intrinsecamente relacionado, que é o chamado mundo Bunny. Bunny é supostamente uma nova nomenclatura em evolução ao VUCA. E o Bunny fala que
o mundo é frágil, ele é ansioso, não linear e incompreensível. Por exemplo, vê o caso do Covid sem querer repetir o mesmo discurso, mas por conta dele teve uma grande mudança em todos os cenários no mundo inteiro. Gerou um impacto abissal. Ele não é um cisne negro, antes que você pense isso, o próprio Nassim Taleb falou que não é, porque podia ter sido previsto. Porém, nem tudo é tão robusto quanto você imagina. E aí eu te trago o seguinte cenário. É só você verificar o nível de assertividade que existe, quantidade de mecanismos de correção que são necessários serem aplicados, por exemplo, em TCP/IP, em transmissão de redes sem fio, etc, etc. Tudo é muito frágil. Nada é tão robusto quanto se imagina. E quando existe toda essa grande complexidade, existe ansiedade de resolução, ansiedade de lidar com aquilo. Então isso já impacta diretamente na tomada de decisão e como lidar nisso. E obviamente as coisas não são lineares, as coisas elas estão muito mais voltadas para uma teoria do caos, um efeito borboleta, um cascateamento infinitesimal de probabilidades que podem ocorrer em qualquer tipo de ação do que se imagina. E trazendo isso acaba sendo incompreensível também. Não tem como você compreender tudo. E se você compreende tudo, você acaba também caindo justamente em algum dos vieses cognitivos no efeito Dunning-Kruger. E isso acaba sendo bem interessante. E o que é segurança da informação comportamental? Segurança da informação comportamental é uma seara de segurança da informação onde ela surgiu desde os fundamentos de ciências comportamentais, psicologia social e vem a economia comportamental, porque por conta dela existe também gestão de risco comportamental, que traz tanto o aparato de gestão de risco clássico, toda a parte de quantificação, a parte robusta matemática, mas também traz o impacto da tomada de decisão do ser humano. Por quê? Porque quando a gente pensa em tomada de decisão, em quantificação de gestão de risco, fala-se muito no que é na teoria austríaca econômica, que fala sobre ser lógico, o ser humano ser lógico. Mas o ser humano não é lógico, o ser humano não é nada lógico, na verdade. As pessoas elas têm ciúmes, inveja, ela tem uma série de viés cognitivos que eu não acabei citando, não é lógico. Então isso tudo traz à luz em riscos, porque riscos estão relacionados também aos seres humanos. E a mesma coisa a teoria dos jogos, que é a parte de tomada de decisão. E segurança da formação comportamental traz tudo isso dentro dela, que ajuda vocês em duas partes, na estratégia, e dentro dessa estratégia, como lidar com riscos e como tomar decisão com relação a esses riscos. E como é que isso funciona na prática? Aqui eu vou trazer alguns modelos, não tem como se aprofundar tanto, mas vou explicar superficialmente. Primeiro ponto que você deve trazer quando você pensa como um gestor de segurança da informação é fazer o debiasing, que é justamente eliminar ao máximo a parte dos vieses cognitivos. Então você vai trazer na tua mente, será que as minhas decisões estão sendo realmente corretas ou está sendo uma orientada? Existe alguma coisa como um viés de confirmação? Alguém está fazendo um nudging, quer fazer um empurrãozinho para determinado tipo de coisa? Estou recebendo informações precisas ou alguém está me direcionando para algo, que nem um cenário? Vamos supor, você vai fazer uma RFP de determinada tecnologia, aí você, por algum motivo, você tem uma certa amizade, ou você gosta da pessoa, daquele parceiro que tem aquela solução ou algo do gênero, e você deixa basicamente guiar sua RFP única e exclusivamente com base nas características daquela tecnologia, porque você acha que aquilo é o melhor para o seu cenário, mas você não fez, às vezes, efetivamente a amarração com os riscos da sua empresa. Tem também o cenário de você estar sendo muito irrealista no otimismo, ou estar sendo totalmente pessimista ou Schopenhauer reencarnado. Você pode estar ignorando sinais importantes, você está calcando seu parecer, você está criando fatos, você está confirmando fatos que você já imagina, você pensou em algo e você está achando índices, KPIs, algo que possa justificar aquilo que você acha. Não é o fato em si, você está procurando indicadores para justificar o seu fato. E se fosse outra pessoa, você pensar do outro ponto de vista, você vê outra coisa, será que faria o mesmo que você nessa situação? Então, pensar muito no debiasing, que isso aqui, inclusive, eu trouxe numa literatura que está nas referências voltadas à gestão de risco comportamental. E aqui eu trago até uma citação do Descartes, que é:
seus sentidos podem estar te enganando, isso é fato. Então você tem que tentar filtrar ao máximo suas decisões. Aqui eu trago também a parte do cisne negro e os quadrantes. Os quadrantes significam o quê? Como que é posicionado esses riscos dentro desses quadrados. E dentro dele tem o mediocristão, que é tudo aquilo que está dentro da curva gaussiana, de uma distribuição normal. São riscos que são predizíveis. O extremistão, que aí já entra efetivamente, já chega na parte do cisne negro também, que é aquilo que a gente chama no efeito de cauda longa ou distribuições fractais. Como é que isso aí seria na área de segura informação? Aqui eu peguei um exemplo de um paper, que está na referência também, onde ele fala, por exemplo, você consegue calcular risco de falha de hardware, erros humanos simples, exploração de vulnerabilidades conhecidas como um ransomware que pode ser bloqueado por um simples EDR, que é algo manjado, ou um vírus. Você tem o cenário também de riscos de falha de sistemas de hardware, enfim. Porém, quando você entra já na parte do extremistão, já começa a ficar complexo, porque às vezes tem ataques de DDoS que você não consegue quantificar efetivamente que ele está rolando, ou algum malware polimórfico, algo que pode fazer uma exploração automatizada dentro da tua rede, que faz a mudança no payload dele, e que aí um EDR, por exemplo, não vai pegar, que um antivírus não vai pegar também, outro tipo de malware, não vai ter uma correlação, por exemplo, na tua rede, vai ter um monte de efeito silo, isso aí já começa a ficar complexo, até chegar ao caso de riscos sistemáticos, uma fraude interna, uma pessoa da área de segurança com uma credencial alta, ela está fraudando a tua empresa porque ele está insatisfeito com você ou quer roubar teu cargo. Ou ataques de cybercriminosos, tudo aquilo. Aí já você já consegue quantificar efetivamente. Dentro do modelo, aí que eu trago. Você tem que pensar que o CISO e o time estão juntos nisso. Você tem que fazer a parte do debiasing e entender as variáveis que estão envolvidas com as pessoas. E as pessoas, eu digo por quê? Pessoas e departamentos de cultura. Pessoa tem preguiça cognitiva. Ela não está ligando para o treinamento que você deu. Boa parte delas não está. Assim, isso é muito importante pensar que as pessoas, elas simplesmente, elas pensam em quê? Tanto na teoria da perspectiva, que vem a tomada de decisão da gestão corporativa e do CISO, que é agir mais por aversão à perda do que pelos ganhos estratégicos. E as pessoas que estão nas equipes, assim, pessoas de departamentos, etc., ele vai pensar nessa utilidade social, que já vem da economia. Por que ela vai fazer algo, vai sofrer ou vai perder um tempo para fazer algo que ela não vai ter um ganho imediato? Isso é muito importante pensar, que tudo aquilo impacta. E isso eu chamo de microcosmos, as relações de tanto dos riscos internos e o comportamento humano de tudo aquilo que está dentro da empresa. E sim, existem psicopatas corporativos, que são pessoas que fingem que é algo que não são e traz um impacto grande na empresa. Existe corrupção e a gente sabe que existe demais. Às vezes um membro de uma equipe da área de segurança pode ser corrupto e priorizar um tipo de tecnologia que não vai trazer benefício algum e vai ter uma série de impactos dentro da empresa também. Tudo isso deve ser levado em critério. Assim como o modo externo. Isso aqui é muito semelhante ao modelo de 5 forças de Porter, que foi até de onde eu acabei tirando a ideia inicial. Então a gente vai pensar também na parte de crackers e cybercriminosos, o mercado, os concorrentes, governo e regulações, clientes, fornecedores e vendors. Tudo isso impacta, porque um vendor também ele pode ser um risco para você. Ele quer vender aquela tecnologia para você e nem sempre ele pode estar sendo 100% claro sobre aquilo que entrega e não entrega a tecnologia. O governo e regulação pode deixar questões não claras e ele vai te multar porque ele é o governo. Ele pode fazer simplesmente isso se você não tiver no preto no branco na interpretação dele. Crackers e cybercriminosos podem invadir tua empresa por algum tipo de utilidade social e ganho. Tudo impacta tanto na questão do comportamento e o risco ele é caótico. Aqui eu trago também um modelo híbrido de gestão de estratégia. Então você trabalha com o modelo de estratégia deliberada, 1, 3, 5 anos, como você quiser, mas a todo momento você vai trabalhar com estratégias emergentes. Estratégias emergentes aí que vem do conceito que eu trago, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar como Situation Awareness e Cyber Resilience, que eu trago entre aspas, tá, como antifragilidade. E o que significa Situation Awareness com Cyber Resilience? É você tentar ao máximo eliminar pontos cegos e efeito silo, fazer Zero Trust de verdade, e Zero Trust existe há muito tempo, o conceito, trabalhar com múltiplas camadas de segurança, aí você já sabe muito bem, sistemas de respostas automáticas,
testes de hipótese, comunicação entre equipe, aprendizado contínuo, segurança proativa, hoje existem tecnologias como Deception, etc., ambientes com backup distribuído e tudo mais. Então é você começar a analisar constantemente com a leitura, o entendimento do debiasing e, em cima disso, você fazer adaptações na sua estratégia de forma contínua, porque o impacto que você vai ter, o problema vai dar, mas você vai ter que trabalhar com adaptabilidade. E esse é o ponto principal, e enxergar o todo, evitar silos. E como conclusão, segurança efetiva é uma utopia. O sistema de gestão de risco de informação deve absorver características aleatórias do ambiente, sempre tem que estar pensando no pior cenário possível, sem trabalhar com viés do pessimismo, diga-se de passagem, mas você vai ter impacto, vai existir um cisne negro, e você tem que trabalhar sempre com esse conceito, Situational Awareness e Cyber Resilience, conseguir se adaptar quando o impacto for grande. Tanto que existe até questões também de ambientes distribuídos de forma fractal, dentre outras coisas, que seriam uma outra temática longa. Ver a visão do todo, percepção do ambiente e buscar sempre mitigar os seus vieses cognitivos, que isso existe, infelizmente, assim, é um exercício diário a ser trabalhado. E os gestores, sim, são um risco para o ambiente tão grande quanto um cracker que está tentando invadir a empresa também. Um mau gestor, uma equipe mal desenvolvida e sem desenvolver também o trabalho político interno e buscar decisões efetivamente estratégicas, mas não decisões cômodas, é um risco para a empresa de fato. Você vai estar atrapalhando mais ainda essa jornada e dificultando os controles de risco e trazendo mais ainda riscos residuais dentro da empresa. E claro, existem ferramentas que já trazem um pouco dessa alusão, como ferramentas que nem aqui de tirar o risco de um consumidor final que usa um app bancário, de passar a senha em engenharia social, porque tem autenticação implícita e usa milhares de algoritmos de machine learning para comportamento único, predição de risco baseada em mais de 1.000 algoritmos de fuzz neural, visão do todo. Então, existem também algumas tecnologias que podem apoiar com relação a isso daí, mas no geral a ideia era trazer esse conceito e eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui comigo até esse momento. E caso vocês queiram conversar comigo mais sobre o tema, ficam aí meus contatos. Como eu disse, foi muito superficial, teve que ser bem rápido, mas o tema é muito longo e eu espero aí que vocês tenham aproveitado e que saiam pelo menos assim, minimamente com alguma reflexão ou com uma provocação sobre o tema. Muito obrigado a todos e até mais.